Fala galera, vamos acompanhar aí o jogo aberto analisando o jogo entre Juventude e Corinthians. O Juventude venceu por 2-1 e aumenta sequência ruim do Corinthians. Vamos ver aí o que eles acharam deste jogo. Estão definidas os duelos, teremos 2 clássicos estaduais e a gente vai mostrar então como ficou quartas de final. Olha só, deste lado, Atlético Mineiro e Cruzeiro, rivalidade a toda a prova. Lembrando que o Cruzeiro vai fazer o jogo de volta diante da sua torcida. Teremos também Atlético Paranaense, Capelanes versus Corinthians, Ronaldo Giovanelli. O Timão define em casa a classificação, hein? E olha só, deste lado, mais um clássico muito comemorado. Vasco da Gama e Botafogo. O Botafogo vai definir o seu mando, a sua classificação na sua casa. Olha só, teremos Bahia e Fluminense também. A equipe do Renato Gaúcho decide em casa a vaga para a semifinal da Copa do Brasil. Então, agora eu quero mostrar essa turma maravilhosa aqui comigo, já destacando a competição. Cicinho, bom dia pra você. Qual é o seu destaque por aqui? Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinhos. O destaque não tem como não falar do Atlético Mineiro e Cruzeiro, né? Esse clássico mineiro que vai ser... Mas só que aí também tem uma surpresinha, né? Essa prévia que pode ser o ano que vem, né? Na segunda divisão, Atlético Paranaense e Corinthians. Mas o meu destaque é... Atlético Mineiro. Ué. Então, porque o Atlético Paranaense não vai subir. Talvez o Corinthians esteja o ano que vem. Pode ser uma prévia. Ronaldão, você ouviu? Bom dia! O que eu posso dizer é um bom dia a você, menina Renata, e a esses cavalos, e dizer o seguinte, são os melhores do Brasil estão aqui, né? Então, o Brasil está sendo representado pelos melhores. Sei. E aqui eu não vejo não vejo. Porque a gente está jogando América. A gente está jogando América. Ficaram pelo caminho e sofreram, né? Mas a verdade é que aqui estão os melhores do Brasil. Do Brasil. E aqui vai sair o campeão da Copa do Brasil. Por quê? Os melhores estão ali, menina Renata. E já os melhores da América aqui no programa também. A gente fala de Libertadores. Olá, que tal, Ronaldo? Ele deixou quicando, não podia perder essa, ó. É isso aí. Bom, desse lado aqui, Edu Dracena, temos Vasco e Botafogo e Bahia e Fluminense. Os cariocas mandando bem na Copa do Brasil. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. Os cariocas estão por cima aí na Copa do Brasil, mas o meu destaque vai ser Bahia e Fluminense, apesar que o Cicinho falou do Atlético. Mas Bahia e Fluminense, estou bem curioso para ainda mais um mata-mata, né? Nesse último jogo já ficou 3-3, então um jogo bem movimentado, os dois times brigando assim pelos espaços, fazendo bastante gols. Então esse jogo aí vai ser o meu destaque. É verdade. Olha só, agora eu quero falar do Atlético Paranaense, mas é no YouTube, canal Jogo Aberto. A estreia de Thiago Carpini como técnico do Juventude não poderia ser melhor para a torcida jaconeira, que saiu de campo com vitória por 2-1 para cima do Corinthians, com direito à assistência do interminável Nenê. É uma história verídica, viu, rapaziada? Em 2018 eu falei, não, mais 2 aninhos, desde 2018, já estamos em 2025. Com certeza a gente sabe que no futebol, ainda mais na Série A, né, tudo muito equilibrado, muito difícil, e nós precisávamos dessa virada de chave. Eu acho que a gente tem 1 ou 2 jogos a menos de alguns outros times, né, que estão na nossa frente, então com certeza dá tempo sim da gente reverter essa situação. Tá nervoso, tá? Voltou normal, irmão. O quê? Voltou ao normal. Se não fizer nenhum Não, gol. voltaram ao normal. Se fizer nenhum gol. O normal do Corinthians é isso. É isso, entendeu? O Juventude campeonato da parte é contra o Palmeiras. O Nenê com o campeonato de vocês é Palmeiras. O Mateuzinho. Então, olha a tabela lá. Olha lá. Vocês... Ai. O campeonato de vocês é Palmeiras. Mateuzinho. Então, olha a tabela lá. Olha lá. Vocês não conseguiram... Mas sabe por que o Nenê deitou? Porque não tinha o Depay. Se o Depay tivesse, o Nenê não tinha feito nada. Sai pra lá, O você. Edu Dracena ordenou e nós vamos aqui obedecer tabela do Brasileirão. Essa tabela sumiu por 40 dias. Mas tudo bem, não vou falar nada. É que agora o Brasileirão voltou a estar ativo. Então, olha só. O jogo de ontem importava para o Juventude, para o Corinthians e para outros times também. O Juventude faz uma campanha péssima na Série A até o momento e agora espera começar a reverter esse processo com o comando do Thiago Carpini, que estreou com aquele famoso pé direito, já vencendo por 2-1 o Corinthians, que, tem todos os jogos completados, tem 19 partidas, então essa é a pontuação real do Timão, 22 pontos
e é o 13º. Rona. Ainda bem que tem 19 jogos feitos. O sofrimento já acabou, né? 19 jogos, o sofrimento agora só quem vai sofrer é quem tá com 17. 18 que vai ter que vencer ou vencer, né? Porque se continuar assim a tabela, olha lá, e essa tabela, essa rodada foi muito louca também, porque o Sport venceu, o Juventude venceu, só quem perdeu foi o Fortaleza e o Vasco. E empatou, se repetir essa tabela aí, ó, mais 22, 44. 44 será que cai? Não cai? Não sei. Aí o Corinthians tem que correr pra mais 22 Se repetir esses 19 jogos. Fechou 19 com 22, mas tem mais 19 jogos pra fazer 22. Se não, já viu. E pode ser campeão da Copa do Brasil também. Aí. Tem essa aí, pode ser. Bom, tá lá. E tem mais um detalhe. Aqui no programa, a gente leva muito a sério a questão dos palpites. Quem será que acertou essa vitória do Juventude? Palpite? Palpites para Juventude e Corinthians. Ronaldão. 2-0. Gol de Romero. Então o Corinthians, mais uma vez, no setor defensivo, é uma mãe. 3-1 pro Corinthians. Nossa. Coração. Pra você, Edu. 2-1 Juventude. 2-1 Juventude. 2-1 Juventude. Como eu sempre falo, brinco com o pessoal, né? Eu sou o Highlander ali, né? Highlander, Edu. O Edu manda bem nos palpites. Bandeira, porque a gente sabe, né? O Corinthians é um campeonato à parte com o Palmeiras, entendeu? Fica aquela coisa assim que só quer ganhar do Palmeiras. Aí pega o campeonato que é a realidade deles, que é o brasileiro, vai lá e perde para um Juventude que jogou muito bem. Não é que o Corinthians jogou mal, não. O Juventude jogou bem, temos que respeitar o Juventude e o trabalho do Carpini que acabou de chegar. Olha, e o Ronaldo não tá preocupado, falou que tem a Copa do Brasil, mas o Dorival está preocupado sim. Mas tem que estar. A maneira como tudo aconteceu hoje nos deixa muito preocupados em razão daquilo que a equipe vinha produzindo e que deixou de fazê-lo na noite de hoje. Hoje nós fizemos uma partida muito aquém, muito abaixo daquilo que nós estávamos jogando e com isso um resultado mais que merecido do nosso adversário. Nós temos que entender a competição que nós estamos, a responsabilidade que nós temos e a obrigação de buscarmos pontos. É muito simples isso, só que nós temos que assumir um pouco mais. Ninguém veio para cá inconsciente daquilo que enfrentaria, podem ter certeza disso. Então, para a gente fica até difícil de explicar uma equipe que vinha jogando com segurança, com equilíbrio, sofrendo muito pouco e, de repente, aquilo que nós tivemos no jogo de hoje. Às vezes chega a ser frustrante em razão da evolução que vinha apresentando e da maneira como atuamos. Cicinho, até o jogo do Ceará, que o Corinthians venceu por 1-0, gol do Tales, ele estava há 5 jogos sem vencer. Agora, ele completa 5 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Tinha uma chance boa, porque o Juventude não faz uma campanha nem um pouco elogiosa, mas acabou perdendo esse jogo e vai ter que se reabilitar em casa diante do Bahia. Renata, é complicado pro Corinthians, até porque você vê o discurso do Dorival Júnior, assim, na minha opinião, lógico que ele tem a opinião dele. Eu não vejo essa evolução do Corinthians. Que evolução que ele fala? O Corinthians, se tem uma das coisas que o Corinthians está fazendo nessa competição e essa temporada, e já vem de alguns anos, é oscilar bastante. Então eu não vejo evolução. O Corinthians ele precisa muito, mas melhorar muito, e o Dorival precisa trabalhar melhor o seu time, porque é nítido o problema defensivo do Corinthians. O Corinthians não tem um jogador que faça diferença tirando o Garro. O Garro ele tem que sofrer falta, ele tem que bater falta, ele tem que defender, ele tem que atacar. O Memphis Depay, quando tá, é aquele jogador de uma ou outra jogada. Então não dá mais para ficar dependendo do Romero. O Dorival Júnior precisa trazer urgentemente soluções para o Corinthians. E não adianta ele se esconder atrás disso daí e falar que o Corinthians parou de uma evolução. Não evoluiu nada. Para quem está assistindo, não evoluiu nada, Dorival. Precisa melhorar e muito. Edu, você é tão radical assim como o Cicinho? Ou tem outra visão? Não, eu vejo assim, o Corinthians tem um time só, 11 jogadores. Tirando esses 11, tem dificuldade, de repente, de você substituir os titulares. Então, eu entendo que a gente brinca aqui com relação ao clássico, é um derby, todo mundo se foca naquele jogo ali. Mas é natural um jogo, depois que o Corinthians conquistou a vaga, esse próximo jogo é sempre complicado para quem classifica, Renato. A baixa adrenalina, a baixa concentração, jogar no frio, jogar contra um time que está na zona de rebaixamento. A responsabilidade era toda do Corinthians, né, para vencer o jogo. E, infelizmente, isso acontece no futebol. Mas é uma coisa que tem que ligar, sim, um sinal de alerta, porque você pega os 2 jogadores que estão machucados, né, que é o Memphis e o Carrídio. Agora tem a suspensão de mais 3 jogadores agora para o próximo jogo, então são 5. Né? Você pega o Kaká, o Angelieri e o Romero. Então são 5 jogadores para o próximo jogo contra o Bahia, que é muito difícil. Então temos, o Ronaldo tem que ligar aí, conversar, porque daqui a pouco, na quinta-feira, o Dorival era o melhor treinador, o time do Corinthians era o top, agora ninguém presta. Você está falando aqui para nós que ninguém presta aqui. A zaga não presta, o atacante não presta. Então você tem que saber o que você quer, você tem que ter equilíbrio nos seus comentários aqui. Cicinho e para você, Edu, vocês dois foram jogadores, suponho eu. Ou estou enganado. Vocês foram jogadores, vocês estiveram lá dentro. Agora falar do Memphis Depay e falar do Garro, vocês estão de brincadeira. Vocês têm que falar do Tales, que é o triatleta.
Corre, pedala e nada. O Romero, nada. Bidon, nada. Mateuzinho perdeu na corrida pro Nenê. 44 anos, velho. Nada. Aí você vai falar de Garro e você vai falar de Memphis? Os caras jogam bola. Peraí, Eles deveriam vir na coletiva aqui e falar assim, ó, gente, estamos carregando aqui, fazendo o que dá. Agora quem tem que fazer o que tem que ser feito é o Dorival Júnior, irmão. E o que eu falei? Tem esses caras em campo. E o que eu falei? A questão, a responsabilidade do Corinthians. O Garro, não sei o quê. O Memphis, esquece esses dois. Esses dois jogam bola. Os caras conhecem o que é jogar bola. Agora os demais não jogam bola. Não deveriam estar ali. E contra o... Aí quando tem que estar ali, é isso aí. E o Garro contra o craque, ele tem que aparecer. Cadê o Garro contra o Juventude? Bidon, pode vir esse menino. Mas vem cá. O outro Tem que fazer a Dorival, diferença. Poderia colocar a base. Põe a base, velho. Mas Você ele não viu que os colocou caras o estavam dando em Dieguinho. campo, Dorival? Ele não colocou o Dieguinho. Mas tem que colocar todo mundo. Porque ele tá Não colocou o Romero não quer Negão. mais. Ei, Romero não quer mais. o Corinthians caindo no final do ano, o Memphis Depay e o Garro não vai cair. Pode deixar os caras aí. Eles não vão cair. Se tem uma base É do time, Corinthians, meu irmão, é o time. Corinthians tem uma base. Olha time. a base do Corinthians, me dá. Tem a base. A base do Corinthians. Hugo, Memphis e Garro. Tá bom. A base do Corinthians é essa. Porque não tem defesa, não tem meio de campo. O Ranieri muitas vezes acha, quando ele acha que ele é o craque, meu pai do céu, foi ontem, ele e o Bidonzinho. E o Yuri é... O Yuri não tem perna esquerda, meu filho. Que isso? Na hora da final, Pelo amor de Deus. Ele não tem. Ele tomou água de salsicha hoje. Você vai falar do Memphis e do Garro. Para, Mas vem cá, o Juventude é melhor que o O Corinthians? Juventude mostrou mais uma postura, vez, mostrou como todos os atitude. times, como o Bragantino, Mostrou atitude. como todo mundo veio jogar com joga a vida contra o Corinthians. Mas é que o Corinthians fez contra o Palmeiras, jogou a vida. Sentiu frio. O Corinthians jogou a vida contra o Palmeiras. E tem jogadores que não tem que continuar. Ei, ó, o departamento aí de investimento do Corinthians, roupa, agasalho pro Corinthians jogar, porque ele sentiu frio, o Ronaldo falou, tá? Então, jogar no friozinho. O lado vencedor da história do Juventude tem 2 partidas para serem feitas no Campeonato Brasileiro, 2 pedreiras, porque joga com o Palmeiras aqui e joga com o Vasco já no dia 20 agora. Então o Juventude, ele até pode fazer mais pontos. Se ele fizer esses 6 pontos, ele iguala hoje a pontuação do Grêmio, que são 20 pontos na tabela. O Carpini chegou, já deu uma mexida. Ontem, o Gabriel Talhari não marcava desde o começo do campeonato. O Matheus Babi entra no jogo, substituição do técnico e faz o time segundo. é ruim, Renato. Ok, só que o Mas Juventude vai começar um turno novo. Só jogar Tá na vida, querendo, porque o pelo menos Corinthians- agora, o time do ganhar os Juventude pontos que são possíveis. E o do Corinthians é pior ainda, que foi lá ontem. Esse do Juventude é time pra cair. O Capini foi lá, vai cair, vai cair. Ontem eles deram a vida, agora Que acabou o isso, gás. não, não. Acabou o gás. Eu quero ver contra o Palmeiras, eu quero ver outro jogo. Eles vão dar a vida, mas não tem mais gás. Acabou, o Juventude vai cair. É igual contra o Corinthians, foi contra o Palmeiras, dá a vida, entendeu? Mas é o que acontece, ontem, analisando o jogo, você vê já uma ideia de jogo do Carpini. É 4-4-2. O Carpini Entendeu? é isso. O Carpini falou assim, É dois, peraí, vou três fechar a jogos, casinha depois aqui, também. não vou tomar gol e vou tentar jogar. Ele mudou E a foi o que lateral aconteceu. direita, ele mudou a zaga, ele já mexeu no meio-campo, mexeu no ataque. Pouco tempo Ele de trocou trabalho. o goleiro. Então, assim, ontem era um Juventude. Eu não sei se o Juventude vai fazer uma boa campanha realmente no segundo turno, mas ele pode tirar pontos importantes de outras equipes e prejudicar quem tem mais pretensões no campeonato. Exato, mas e você vê a postura do Juventude, eu assisti o jogo, você vê as oportunidades que o Juventude teve de contra-ataque, de sair com velocidade, no começo de jogo, até o Gilberto parava a jogada e reiniciava, por quê? Esperando a postura do Corinthians. Aos poucos, foi vendo que o Corinthians não tinha reação nenhuma, eles gostaram do jogo. Foi a postura que o Carpini adotou e que deu resultado contra o Corinthians. Enquanto o Corinthians não sabia o que fazer. Tocava pro Hugo. Olha só, a Deus gente do tem céu. aqui, inclusive, a comunicação do VAR e também do árbitro de campo sobre a expulsão do Romero, que acabou com recomendação tomando o cartão vermelho, e o segundo gol do Juventude, que foi validado também pelo VAR. A princípio, em campo, foi dado o impedimento e a gente vai acompanhar, então, essas conversações. Primeira do mundo. Tá salvo já. Pode falar com ele, a gente já tá checando. Tá, que a gente vai checar aqui, tá, Lucas? Só vou ter um mesmo, tá? Tava de costas, eu não vi nada, tá? É o Romero, tá? Número 11. Se vai nele que dá uma peitada. Ok. Vou sugerir revisão pra... Giba, eu tenho as 2 goal lines também, tá? Se você quiser dar uma olhada. Pra esse aqui também, Cacau. Cacau pro 26 do Corinthians e pra esse cara aqui, ó. Vai lá. Ok. Pra mim essa também é clara, tá? 26 do Corinthians. Ok. E a outra? Eu quero Confirma os Lembrando que o jogo por está favor. parado, tá? Porque Ok, estava na sugiro revisão comemoração. Para possível cartão vermelho, tá? Sugiro revisão para possível cartão vermelho. O jogador do Corinthians, ele sai unicamente para cometer essa infração, tá? Ele chega de forma abrupta, com velocidade e intensidade, dá um cunho Ok, nas eu vou costas checar. do Ok, jogador. O jogador da equipe B. Sai daqui, É o atleta número 11, tá? É o que o capitão que tá falando com ele. É isso aí. É bem você. A invertida também é boa, tá? Se você conseguir. Tô aqui. Imagem. Tá, tem a baixa mais próxima? Não, a gente Vê a só 8 tem aí. Vê se é a 8. essa imagem. A 8 pega só o final, gente. A 8 pega só o final. Essa é a goal line. O que é isso aí? Embaixo ali tem alguma coisa? Não tem pisão? Não, mas tá. é só- Pra mim é fora, é um movimento desassociado da disputa da bola, com intensidade, conduta violenta, vou expulsar ele, tá bom? Tem essa outra imagem, tá? Também. Não, tá Pega bom, o tá lado bom. esquerdo, pega o número dele pra ele pegar, tá? Ok.
Tá, e Lucas Casagrande era o árbitro da partida, o Gilberto Castro Júnior estava no VAR, e aí resolveram, na comunicação, pela expulsão pelo cartão vermelho do Romero, que inclusive, quando recebeu a notícia, apontou o dedo na cara do árbitro, disse algumas coisas, não sei se está relatado em súmula isso, depois a gente vai checar, mas, Ronaldão, é uma perda não só para o jogo, que já estava difícil para o Corinthians, mas para a próxima partida contra o Bahia, que é uma equipe muito incisiva. Mas eu entendo esse nervosismo do Romero, porque ser reserva do Thales é duro. No jogo como foi ontem. Não. Que isso, irmão? Mas quem definiu a vitória contra o Ceará não foi o Thales? É duro. Então, é duro. Os caras estão empurrando para ver se consegue vender também. Mas é duro. Então eu entendo esse nervosismo do Romero. É isso que eu estou dizendo. Entendo o nervosismo dele. Agora, o que eu não entendo, e também os corintianos que eu vi ontem na rede social, o que eu não entendo, e eu quero aqui deixar bem claro, que eu também não entendo, mas eu vou deixar bem claro que foi me colocado ontem nas redes sociais, que ontem foi uma explosão. Quando o lance é contra o Corinthians, ele passa 15 vezes. Quando é a favor do Corinthians, não repete o lance. Por quê? Tem coisas que só acontecem com o Corinthians. Porque ontem eu estava fazendo o jogo pela rádio, Bandeirantes, eu e o Ulisses Costa, e teve um lance numa bola que pegou na mão, não foi na mão, não sei o quê. Nós tentamos ver o lance. E o lance não passou. É porque é irrelevante. Porque é o Corinthians, né? Agora, esse lance do Romero, até antes do juiz ir no VAR, passou 20 vezes. Tem coisa... Então, pra você o cartão vermelho foi injusto? Não, oi? Foi injusto o cartão vermelho? Não, eu não falei que foi injusto. Eu falei... Eu falei que ele entrou nervoso porque ficou na reserva do Thales e a expulsão ele deu uma peitada. Ah, então foi justa. Não sei, esse jogo todo mundo olha dá aí. É isso. Todo mundo dá peitada em todo mundo. Pelo amor de Deus. Todo mundo peita todo mundo. Ali foi uma agressão. Olha lá, esse é o pênalti que eu tô falando, mas eu não consegui ver na transmissão porque não repetiram. E outra, foi fora da área. Ah, você conseguiu ver? É ali, ó. Tá você conseguiu ver hoje? Olha lá. Hoje você é o Pereira. Olha lá, fora da área. Pra você foi fora da área. A bola nem desviou. Foi tão insignificante o lance que não precisa rever. Eu quero ver, gente. Da mesma forma que a tá aí, ó, tá repetindo aqui, nós vamos repetir várias vezes. Então, eu quero que... Pra ver se convence ele. Você é torcedor corintiano. Agora, quando você tá vendo, eles não repetem o jogo, ele não repete. Vai ter que dar agasalho pro Corinthians, porque passa frio no jogo. Vai ter que aumentar a área pra dar pênalti. O que mais? Vamos lá. Vai ter que tirar o cartão vermelho. Repetir lances pro Ronaldo. Quer ajudar o VAR a tirar o cartão vermelho. Tem que expulsar o Romero. Tem que expulsar o Romero daqui, deu uma peitada. Quantas vezes no jogo não deram peitada até no juiz? Teve gente que peitou até o juiz. E nem o amarelo tomou. É que o Ronaldo, ele tá fazendo o jogo pela rádio. Pela rádio não tem replay. Entendeu? Não tem como você rever o lance, é só pela TV. É só pela TV. Aconteceu ali, não dá mais, Ronaldo. Expulsaram o Romero antes do juiz ir no VAR. Por quê? Passou 15 vezes o lance. Agora, outro lance que chamou a atenção foi o segundo gol do Juventude, do Matheus Babi, porque a princípio em campo foi dado impedimento. E aí logo depois, todo gol é revisado, já vem o reajuste da situação. E aí o gol foi validado através da recomendação e da análise do VAR. A gente vai mostrar então. E o áudio agora, o que eles falaram entre si. Esse é repetido o Bandeira brincou. Ataque, jogou. Tô no delay. Nada. Gol. Pedindo lá pra mim, o Nenê. Não vem. O Nenê lá no fundo. Na origem. Vamos ver. Visualmente. Abrir secagem já, tá? Ok. No meio da área. É lá na lateral lá. Lá no Nenê. Não, você tá lá. Você não está aí, Volta lá na hora do toque. Aí. Confirma o... Vai checar, vai checar. Decisão de campo é impedimento, tá? Decisão de campo foi impedimento. Decisão do campo, impedimento. A cabine verificou que o jogador está em posição legal, tá? Lá no início da jogada. Gol. A confirmação é gol. A confirmação da cabine é gol. Você quer falar de arbitragem ainda, do Bandeirinha? Não, o que eu quero dizer é o seguinte... A linha do Ronaldo não estava impedida. Eu quero dizer pra vocês que agora vocês vão me entender. Agora vocês vão me entender. O juiz, o Bandeira deu impedimento, não foi nem o juiz. O Bandeira deu impedimento. Só que mostrou o lance 15 vezes antes do juiz dar o gol. Nós ali na rádio falamos, pera, não tá impedido. Porque o lance foi repetido 15 vezes. Sim. Você tá entendendo? É que contra o Corinthians, eles mostraram 15 vezes o lance. É pra ver se convence vocês que não foi. E o torcedor tá entendendo o que eu tô dizendo aqui, porque é isso que acontece. O Bandeirinha queria anular. O Bandeirinha deu impedimento, só que esse lance mostrou... E nós na rádio falamos assim, não tá impedido. Na rádio nós falamos, primeiro que o juiz falou, peraí, não tá impedido, porque o lance foi mostrado mais de 15 vezes na repetição. O Bandeira marcar um impedimento desse. Então, aí já é sei que não estava. É isso que é o problema. Porque assim, não estava impedido. Ele queria forçar uma situação. Nova TV Samsung. Gol na partida do Mateuzinho, um golaço de falta, hein, Ronaldo? O goleirão ajudou, hein, Renato? Mas não vou contar pra você, porque se ele fica parado no meio... O goleirão era novo, era o Juan Carneiro, então, né? Troca do Carpini. Se ele fica parado no meio, ele quase aqui pega a bola. Mas ele quis adivinhar, ele deu uma passada, quando ele voltou, já era tarde. Você acha que foi falha do goleiro? É, mas falha do... Porque lá, chuta em cima. O goleiro sai no meio do gol. Mas não foi com força? O goleiro tá preparado, né? Se ele estiver preparado pra bola, força ele tem que fazer outra coisa, né? Que às vezes aí ele dá não uma passada, consegue. Se ele... Olha lá, ele quis adivinhar, ó. Ele deu uma passada, aí ele já perdeu a saída da bola. Se é o Ronaldão no gol, ele pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Já sai jogando. E como tá ganhando, ainda cai no chão. Olha,
Faz assim com a mão, né, Cicinho? E é bom, né, nessas questões aí, lógico, o Ronaldo entende muito, mas se você conhecer o batedor, talvez você não saia antes, né? Porque inclusive, falando em narração, o narrador começou a narrar dizendo que seria o Garro o batedor. E aí, na hora que vai o Mateuzinho... Não, foi o Mateuzinho. Então, na verdade... Não, mas é verdade, porque os dois se posicionaram e parecia que seria o Garro. E aí foi o Mateuzinho. Então, eu vou ensinar uma coisinha de goleiro. Isso é base de goleiro. Quando você arruma a defesa, se você não vê a bola, você tem que colocar mais um cara aqui. Esse cara é o meu de confiança. Aí por que o Cicinho tá ali pequenininho na barreira? Todo mundo fala, por que esse cara tá pequenininho na barreira? Porque é o Cicinho que vai dar condição de eu ver a bola. Ele vai segurar a turma que tá encostando. Então o goleiro, ele não precisa ver quem é o batedor. O goleiro não depende do batedor, ele tem que ver a saída da bola. Ele vem da saída da bola, é o importante. Porque se ela for na gaveta com força e bater, é gol. Agora, se ele vê a saída da bola, ele tem condição de reagir. É só isso. Uma aula do Ronaldão. Vamos saber essas coisas. Mandou bem, você pode fazer isso, menino. Experiências da vida, né, Rona? Dá certo. Bom, agora a gente... Do Corinthians também, nem pra tirar sua zica, hein, Vicky? Seria eu um dos bichos papões dos times também, Mari? Um beijo pra vocês, amigos. Bom dia a todos, a todo mundo que acompanha a gente. Pois é, né? Não só perder para o Juventude fora de casa, mas também se lembrar de um 2024 complicado. Porque o Corinthians agora fecha o primeiro turno com apenas 3 pontos a mais do que fechou em 2024. Ou seja, a gente lembra o sufoco que foi pro Corinthians no ano passado durante a competição. Como vocês bem disseram, o Corinthians sabe agora que vai pegar o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Não tem tanto tempo assim para se preparar para o primeiro jogo e já vai sofrer no Campeonato Brasileiro na próxima rodada com desfalques importantíssimos. Então, além do Romero, que já está automaticamente suspenso por conta da expulsão, tem também Kaká e Anguilleri fora, além, né, dos André Carrilho e Memphis, que estão no departamento médico, que são aí grandes desfalques que foi muito sentido pelo Corinthians nessa derrota para o Juventude. Além disso, a gente pode falar que o Corinthians está lidando com a parte do futebol, mas também lidando com o extracampo. Não só impeachment, tem agora preocupações com possível transfer ban. Isso mesmo, ontem acabou o prazo, né, para o Corinthians entrar em acordo com o Santos Laguna, o time do Félix Torres, para pagar o que devia desde 2023. Então, é cerca de 33,47 milhões de reais. O Corinthians tinha que tentar entrar em um acordo até ontem, era 23,59 o último prazo. Como o Corinthians não pagou, agora espera aí ver se realmente o Santos Laguna vai entrar contra o Corinthians na FIFA, né? Vai avisar a FIFA, aliás, que o Corinthians não pagou essa multa, esse valor que devia, e aí os próximos passos podem acontecer e um transfer ban é mais um bicho-papão para o Corinthians nessa temporada. As notícias ruins só seguem por aqui. Se a gente for falar exatamente no CT Dr. Joaquim Grava, o Corinthians volta a treinar nessa tarde, volta ainda hoje de Caxias do Sul. Mari. Perfeito, Vicky. Sempre um prazer falar com você aqui no nosso telão, porque é isso. Tem um homem que ele parece que ele começou agora na carreira, um jovem sonhador, chama Bruno Vicari. Ele falou assim, mas se eliminar o Palmeiras na Copa do Brasil, o ano do Corinthians acabou, não precisa de mais nada. Deu uma de Renatão, né? Vai brincar no Brasileiro. Isso, agora, cara, até isso, já se pagou, se acabar o ano agora, tá pago. A verdade é que o Campeonato Brasileiro, ele não dá, como dizia minha mãe, para perigar muito com o Campeonato Brasileiro. São 9 pontos nos últimos 10 jogos, Breler. É pouquíssima coisa, a gente tá falando de 30 disputados. Uma vitória só nesses 10 jogos contra o Ceará, em que também não produziu um grande futebol, um grande desempenho. E o Corinthians, de fato, tem esse problema, né? Porque a gente, antes da rodada, falava sobre a tal da ressaca da Copa do Brasil, como os times que foram eliminados se comportariam, e o Palmeiras, mesmo aos trancos e barrancos, passou pelo Ceará. E o Corinthians é quem parecia que tinha sido eliminado, pela postura do time, pela forma como não reagiu, pela maneira como jogou em Caxias do Sul. A atitude é muito questionável, nem tanto pelos jogadores. O encaixe coletivo com o Dorival ainda não funcionou, o time ainda deve desempenho, mas eu fiquei realmente preocupado com a maneira que os jogadores levaram esse jogo como se fosse um amistoso ali, uma rotação muito abaixo. Juventude se impôs facilmente em um time que está na zona de rebaixamento. Então não dá para usar a mobilização do clássico como desculpa, até porque o Corinthians contra o Fortaleza, com um jogo entre os dois jogos contra o Palmeiras, se comportou bem, foi outra atitude. Então, de fato, eu vejo que o Corinthians precisa se remobilizar no Brasileiro, precisa abrir o olho mesmo. Ô Donk, não dá assim.
vamos lá, para dar uma passadinha de pano para esse jogo do Corinthians, assim, por esse contexto, pela classificação, pela carga emocional? Não dá pra gente nem tentar, de alguma maneira, passar um pano também, não, da sequência? Não, pra mim não, porque você tá falando de um dos times mais frágeis do campeonato, que é a pior defesa disparada do Corinthians, teve muita dificuldade em criar. Você tá falando, ok, acho que é normal, às vezes você baixa um pouco a intensidade depois de um confronto como o do Palmeiras, por toda a tensão que existia, mas disso ao que apresentou ontem, desculpa, ali é injustificável, porque você está falando até da questão do descanso. Você teve vários dias, o Corinthians teve um período para descansar, o jogo foi segunda-feira à noite. Perdeu o Memphis, perdeu o Carrilho, mas ainda assim o resto era do time titular. E a gente fala de um elenco, um dos mais caros, mas que se sai dos 11 titulares, cai muito. Então, assim, você tem um erro de planejamento da montagem do elenco, a postura, e isso oscila muito. Às vezes o Corinthians tem vários jogos, até mesmo em clássico contra o São Paulo, por exemplo, em que a atitude cai muito, e ontem foi determinante. Muito espaçado o time diante de um organizado Juventude que fez por merecer a vitória. E, tá animado pela Copa do Brasil, tem chance de ir longe, de sonhar com título, sim, mas no brasileiro é isso que a gente está falando. Só venceu o Ceará jogando mal, uma atuação fraquíssima de um time que não parece evoluir dentro do Campeonato Brasileiro, e por pontos perdidos, se a gente olhar por pontos perdidos, é o primeiro fora da zona de rebaixamento. 22 pontos num turno, se a gente somar, dá os 44, que não dá os 45, se a gente garante nada, né? Porque garante a permanência. Então, assim, a situação não acho que é desesperadora, acho que o Corinthians tem time para não correr riscos, mas o alerta tá ligado. Tem que jogar mais bola para evitar qualquer risco. Pensar em Libertadores via brasileiro, acho que já tá bastante complicado. Elenco, ainda mais com os desfalques, é um problema, mas não serve de desculpa contra a Juventude. Deveria ser suficiente para conseguir pelo menos competir. E ontem o Corinthians não competiu. Mas vocês estão falando muito mais até da atitude do que necessariamente de algum ajuste tático da partida que foi errado, né? Isso precisa melhorar como um todo. Nas mãos do Dorival, o Corinthians ainda não tem uma identidade de equipe, mas é preciso também que os jogadores tenham uma atitude parecida com a que tiveram nos dois clássicos. Isso daí é Campeonato Brasileiro, coisa séria. E ontem o Corinthians não se comportou de uma maneira à altura do que o jogo pedia. Essa aí é a última oportunidade do Corinthians também. Tinha feito o gol com o Mateuzinho, mas ficou a conta no 2-1, como os nossos comentaristas disseram, com muito mérito pro Juventude. Vamos atualizar a classificação do Campeonato Brasileiro. Corinthians e Juventude fecharam, então, essa rodada do Campeonato Brasileiro. Como a gente destacava o Juventude na parte de baixo da tabela. Mas por partes, a gente tem primeiro Flamengo lá na liderança, o Cruzeiro com seus 37 pontos, já com 19 jogos feitos, né? O Palmeiras e Bahia fechando o G4, Botafogo e Mirassol no G6, São Paulo, Red Bull, Fluminense e Galo na 10ª colocação. Aí vamos lá, tem o Inter com 24 pontos, Ceará com 22, a mesma pontuação do Corinthians, só que o Corinthians já tem 19 jogos, o Ceará e o Inter, por exemplo, tem 18, o Santos tem 18, o Grêmio tem 18, o Vitória também já completou 19 jogos. Vasco, Fortaleza e olha o Juventude ali com 14 pontos, o Sport, que conseguiu a sua primeira vitória, segue ali na parte mais baixa da tabela. O Juventude bateu o Corinthians por 2-1 no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, nesta segunda-feira. Voltou a vencer no Campeonato Brasileiro depois de 4 derrotas consecutivas e somou 3 pontos importantes para a luta contra o rebaixamento. O Corinthians, por sua vez, chegou ao 5º jogo do Brasileirão sem vencer. O último triunfo ocorreu na 14ª rodada contra o Ceará, na única vitória corintiana jogando fora de casa. Na reestreia de Thiago Carpini como técnico do Juventude, o time gaúcho dominou as ações e pouco sofreu. Gabriel Tagliari abriu o placar no primeiro tempo e Matheus Babi ampliou na segunda etapa. Mateuzinho fez o gol do Corinthians. O Juventude se mantém na 19ª rodada, somente à frente do Sport, mas agora com 14 pontos. O próximo adversário será o Vitória no sábado às 18h30 no Barradão. Já o Corinthians, na 13ª colocação, com 22 pontos, enfrenta o Bahia na 20ª rodada. Também no sábado, às 21 horas, na Neoquímica Arena. Além da derrota, o Corinthians perdeu 3 jogadores para a partida contra o Bahia pela próxima rodada. O zagueiro Kaká e o lateral esquerdo Fabrício Angileri receberam o 3º cartão amarelo e o atacante Ângel Romero levou o cartão vermelho. Além do trio, o Timão também não contará com o atacante Memphis Depay, o meia André Carrijo e o lateral esquerdo Hugo, todos entregues ao departamento médico. O volante Maicon, em transição física, é outro desfalque.